Todos temiam Marcelo Veras. Ninguém em anos tinha ousado contrariá-lo dentro do seu próprio império. Até que uma faxineira novata, no seu primeiro dia de trabalho, fez algo que o deixou sem reação na frente de todo mundo. Sai da frente. Marcelo jogou o ombro em Renata sem nem olhar para ela. O carrinho de limpeza bateu na parede com um estrondo seco. O balde virou. A água escorreu pelo corredor de mármore branco, recém-polido. 3 executivos que esperavam o elevador se entreolharam. Nenhum se mexeu. Você é nova? Marcelo parou no meio do corredor, virou o rosto devagar na direção dela. Parece. Renata estava ajoelhada no chão, tentando recolher os panos encharcados. Os joelhos doíam, as mãos tremiam um pouco, mas o rosto estava completamente firme. Um assistente deu 2 passos para trás. Fátima, a supervisora de limpeza, apareceu na porta lateral com uma prancheta na mão e ficou parada, olhando de longe, sem fazer absolutamente nada. Esse corredor devia estar limpo há 20 minutos. A voz de Marcelo ecoou pelo saguão enorme. Incompetência é o que não falta aqui, não é? Risadas baixas brotaram de algum canto. Discretas, mas reais. Renata levantou devagar, olhou para ele, não disse uma palavra, mas o olhar segurou o dele por 3 segundos inteiros, sem piscar, sem desviar. Marcelo franziu a testa. Não estava acostumado com isso. O elevador abriu. Ele entrou sem olhar para trás. Mas alguma coisa naquele olhar ficou atravessada nele pelo resto da manhã, sem ele conseguir explicar bem o porquê. No corredor ainda molhado, Renata ficou sozinha com o carrinho tombado e o silêncio pesado de quem acabou de ser humilhada em público. Mas ela não chorou, não saiu correndo, terminou de limpar o chão, recolocou cada pano no lugar e guardou aquele momento dentro de um lugar muito específico, lá dentro dela. O mesmo lugar onde ela sempre guardava tudo que um dia ia usar de volta. Marcelo voltou pelo mesmo corredor 1 hora depois. Parou quando viu Renata ainda ali, trabalhando com calma, como se nada tivesse acontecido. Algo naquilo o irritou de um jeito que ele não soube nomear. Ele agarrou o carrinho com as 2 mãos e bloqueou a passagem dela. Se não sabe trabalhar direito, a porta é essa aqui. Apontou para a saída com o dedo indicador. Tô sendo bem claro? O corpo dela não recuou nem 1 centímetro. O que será que Marcelo Veras tinha acabado de despertar nessa mulher? O crachá estava pendurado no canto do carrinho. Renata bateu o joelho nele sem querer quando abaixou para recolher um pano encharcado do chão. Aquele pedaço de plástico amarelado balançou devagar e ela ficou olhando para ele por 2 segundos. 2 segundos bastaram. Outro crachá tomou o lugar na mente dela. Completamente diferente, com o logotipo da Vectra Consultoria em relevo dourado e o nome dela em letras nítidas. Renata Souza, analista sênior. Ela colocava aquele crachá no pescoço toda manhã, como quem coloca uma medalha que conquistou sozinha, com as próprias mãos. Tinha 28 anos quando entrou na Vectra. Passou por 4 processos seletivos eliminatórios e terminou em primeiro em todos eles. No dia da contratação, o gestor chamou ela na frente da equipe inteira e disse em voz alta que ela era a melhor profissional que a empresa tinha contratado nos últimos 5 anos. Ela acreditou naquilo, deu tudo o que tinha por aquele lugar. A sala de reuniões da Vectra tinha vidro do chão ao teto. Renata adorava apresentar dali, com a cidade lá atrás, como cenário de tudo que ela estava construindo. Renata, você salvou esse contrato? O diretor Henrique disse isso em voz alta, na frente de 8 pessoas, depois que ela ficou até meia-noite reescrevendo a proposta inteira do zero. Ela sorriu. Um sorriso que não precisou fingir nem 1 segundo. 4 meses depois, o e-mail chegou às 6 da tarde de uma sexta-feira. Desligamento imediato. Motivo: irregularidades nos relatórios financeiros do 3º trimestre. Renata leu 3 vezes. Ficou parada na frente da tela sem conseguir se mover. Os relatórios eram dela, sim, mas os números alterados não eram.
Alguém tinha mexido depois que ela enviou. Alguém com acesso ao sistema. Alguém de dentro que sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que ela não ia conseguir provar nada. Ela sabia quem era essa pessoa. Passou 3 meses tentando provar o que aconteceu. Advogado, RH, carta formal para a diretoria, reunião com o jurídico, nada. A empresa fechou o caso sem abrir investigação nenhuma. E a pessoa que plantou os dados falsos continuou no cargo. Foi promovida 2 semanas depois. Numa noite dessas, com a pilha de contas em cima da mesa e o apartamento em silêncio, Renata abriu o computador por hábito e se deparou com um anúncio de emprego. Grupo Veras. Vaga de faxineira, turno diurno, prédio comercial no centro da cidade. Ela se inscreveu naquela mesma noite, não por desespero, por estratégia. Marcelo Veras tinha algo dentro daquele prédio que ela precisava encontrar. Vai mover esse carrinho ou eu chamo alguém que saiba trabalhar? A voz de Marcelo cortou tudo de uma vez. Renata piscou. O saguão voltou. O mármore frio, o cheiro de produto de limpeza, o crachá barato balançando no metal do carrinho. Ela levantou devagar, ajeitou o uniforme, olhou para o relógio na parede. 1º dia. Ainda tinha muito tempo. Bruno tinha dito que ela precisava de pelo menos 2 semanas dentro do prédio, que as provas estavam lá, guardadas em algum servidor daquele edifício enorme. Ela tinha começado a contar. Renata sabia exatamente o que precisava encontrar. Bruno tinha sido claro no dia em que ela aceitou o plano. No 12º andar tem uma sala de arquivos. Eles chamam de depósito, mas é lá que Marcelo guarda tudo que não pode aparecer no sistema digital. Contratos paralelos, recibos, acordos que nunca existiram no papel oficial. Se você chegar lá, a gente tem o suficiente para enterrar ele. Ela tinha decorado isso. Repetia em silêncio, enquanto limpava corredor por corredor, andar por andar, aprendendo o ritmo daquele prédio, como quem estuda um mapa antes de entrar num território desconhecido. Na manhã do 3º dia, ela esperou o horário de menor movimento, entre 10 e 10h30, quando a maioria dos executivos estava em reunião, e empurrou o carrinho até o elevador com calma, como se fosse mais uma rotina qualquer. Apertou o botão do 12º. O elevador abriu num corredor diferente dos outros, mais silencioso. Carpete escuro, iluminação baixa, 2 câmeras no teto. Ela caminhou devagar, olhando para frente. A sala de arquivos ficava no fundo, com uma porta de metal e um leitor de crachá do lado. Ela já sabia disso. O que ela não sabia era que haveria um segurança sentado numa cadeira bem do lado de fora, folheando o celular com um olhar que parecia desinteressado, mas que notou a presença dela na mesma hora. Ei, ele levantou. Esse andar não é área de limpeza diurna. Quem autorizou? Renata parou. Respirou fundo. Me falaram que tinha uma ocorrência aqui. Derramamento. O segurança olhou em volta do corredor imaculado. Não tem derramamento nenhum aqui. Pode ter sido engano então. Ela virou o carrinho com naturalidade. Vou verificar com a supervisão. Saiu andando devagar. Não correu, não se apressou, mas dentro do peito o coração batia mais forte do que devia. No andar de baixo, encostada na parede do banheiro de serviço com as mãos frias em volta do cabo do rodo, ela ficou parada por 1 minuto inteiro. A sala estava ali. As provas estavam ali. E ela não tinha como chegar até ela sozinha, sem crachá de acesso, sem alguém de dentro que pudesse abrir aquela porta. Saiu do banheiro com o rosto neutro. Tinha que pensar. Foi quando Fátima apareceu no corredor. A supervisora estava com a prancheta de sempre e uma expressão que Renata já conhecia. Aquela cara de quem vai dizer alguma coisa desagradável, mas está se sentindo no direito de dizer. Preciso falar com você. Pode falar. Renata parou o carrinho. Recebi um relatório que você foi vista no 12º sem autorização. Houve um mal-entendido sobre uma ocorrência. Já resolvi. Fátima deu um passo à frente. Olha,
Vou ser direta porque acho que você ainda não entendeu como as coisas funcionam aqui. Baixou a voz, mas não o suficiente. O Dr. Marcelo tem olhos em tudo nesse prédio. Todo mundo sabe disso. E quando alguém começa a chamar a atenção logo no começo, essa pessoa não dura muito. Tô tentando te ajudar. Eu agradeço. Não tô pedindo agradecimento. Tô pedindo que você faça o seu trabalho e não tente ser mais do que é. Fátima olhou para o uniforme de Renata de cima para baixo, com um olhar que não precisava de palavras. Você entendeu? Renata segurou o olhar dela por 2 segundos. Entendi, sim. Fátima anotou alguma coisa na prancheta. A partir de amanhã, você fica realocada para o subsolo. Garagem, depósitos, área de carga, longe do movimento. E foi embora sem esperar resposta. Renata ficou parada no corredor vazio, com aquela frase na cabeça, longe do movimento. Era exatamente o que queriam. Alguém que não visse nada, que não fosse em lugar nenhum, que ficasse invisível num canto onde ninguém passa. Ela empurrou o carrinho até o final do corredor, dobrou a esquina. E só então, com a certeza de que não tinha ninguém por perto, ela encostou a testa na parede fria e fechou os olhos por um momento. Talvez você tenha passado dos limites dessa vez. O pensamento veio sozinho, sem pedir licença. Era a voz dela mesma, aquela parte que carregava o peso de tudo que tinha dado errado nos últimos 2 anos. A demissão, o processo que não foi a lugar nenhum, os meses pagando conta por conta com a reserva que tinha guardado, vendo o número na conta bancária diminuir, enquanto o responsável por tudo estava lá fora vivendo bem, dormindo tranquilo. E se você não conseguir provar nada? Ela abriu os olhos, olhou para a parede à frente. E se você perder esse emprego também e ficar sem nada? Não era covardia esse pensamento, era cansaço. Existe uma diferença grande entre os dois, e Renata sabia disso melhor do que ninguém. Ela tinha sido forte por muito tempo, tinha segurado muita coisa sozinha, e a verdade era que de vez em quando o peso aparecia, não para derrubá-la, mas só para lembrar que ela era humana. Ficou parada ali por mais um tempo. Então lembrou de uma coisa que a mãe falava quando ela era pequena, naquele apartamento minúsculo em Contagem, quando o dinheiro acabava antes do mês. A mãe não falava nada de bonito nem de elaborado. Falava só assim: Renata, a gente não precisa de força para sempre. A gente precisa de força por mais um dia. Ela se afastou da parede. Pegou o celular no bolso do avental, abriu a conversa com Bruno e digitou uma mensagem curta. Preciso do crachá, do jeito que você falou. Me liga hoje à noite. Guardou o celular, ajeitou o carrinho. O subsolo era longe do movimento, sim, mas longe do movimento também significava longe das câmeras principais, longe da Fátima, longe dos olhos de Marcelo. Às vezes o lugar que mandam você ir embora é exatamente o lugar de onde você precisa partir. Renata começou a andar em direção ao elevador com um passo mais firme do que quando tinha chegado naquele corredor. Ela não ia desistir. Não era uma questão de coragem, era uma questão de conta a pagar. E ela ainda não tinha recebido o que era dela. Foi na quinta-feira da segunda semana que aconteceu. Renata estava no subsolo quando Fátima desceu com aquela expressão de quem acabou de receber uma ordem que não ia questionar. Você vai subir para o 10º andar agora, sala de reuniões principal. Derramaram café na entrada e o Dr. Marcelo quer aquilo limpo antes da apresentação começar. Renata pegou o carrinho sem dizer nada. Quando o elevador abriu no 10º andar, ela ouviu as vozes antes mesmo de sair. A sala de reuniões tinha as portas de vidro abertas. Dentro, sentados ao redor de uma mesa comprida e espelhada, estavam pelo menos 15 pessoas. Executivos, diretores, algumas mulheres com tablet na mão, 2 homens de terno escuro que pareciam ser de fora da empresa. Marcelo estava de pé no topo da mesa, na frente de uma apresentação no telão. Renata entrou com o carrinho o mais silenciosamente que conseguiu. A mancha de café estava logo na entrada, perto da porta.
Ela abaixou, estendeu o pano, começou a trabalhar rápido. Agora vocês vão me dizer que não batemos a meta por conta de mercado? A voz de Marcelo cortou o ar. Que conveniente. Ninguém respondeu. Renata passou o pano pela segunda vez. Quase terminou. Gente! A voz de Marcelo mudou de tom. Ficou mais lenta. Aquele tipo de lentidão que não é calma. É aviso. Ela sentiu antes mesmo de levantar os olhos. A moça da limpeza trabalha mais rápido do que a minha equipe inteira. Ele estava olhando direto para ela, com as mãos no bolso e um sorriso nos lábios que não chegava aos olhos. É um elogio a ela ou uma crítica a vocês? Ainda não decidi. Algumas risadas baixas, educadas, do tipo que as pessoas soltam quando o chefe faz uma piada que não é engraçada, mas precisa ser engraçada. Renata terminou de limpar. Ficou de pé, ajeitou o pano no carrinho. Deveria ir embora agora. Aquela era a saída certa. Espera! Marcelo levantou a mão com um gesto preguiçoso, como quem para um táxi. Não correu para cá tão rápido, pode esperar mais um segundo. Ela parou. Como é seu nome? Renata. Renata. Ele repetiu como se estivesse saboreando. Você sabe quantas vezes eu pedi para esse chão estar limpo antes das 10 da manhã essa semana? Ela não respondeu. 3! Ele ergueu 3 dedos na direção da mesa. 3 vezes! E sabe quantas vezes estava limpo de verdade quando eu cheguei? Pausa calculada. 0. Alguém na mesa anotou alguma coisa. Outro desviou o olhar para o telão. Não é pessoal. Marcelo deu 2 passos na direção dela com as mãos ainda nos bolsos. É que eu pago caro para ter as coisas funcionando. E quando não funcionam, eu preciso entender se o problema é o processo ou é a pessoa. Uma mulher perto da janela cruzou os braços discretamente. Um dos homens de terno escuro olhou para o relógio. Renata ficou quieta, carrinho na mão, rosto neutro. Marcelo virou para a mesa. Fernanda, você viu o relatório de eficiência do setor de facilities esse mês? Uma executiva de cabelo preso levantou a cabeça. Vi, sim. Fala para ela. Fernanda pigarreou. Parecia desconfortável, mas falou. A avaliação do setor está abaixo do esperado. 3 ocorrências de padrão não cumprido nos últimos 10 dias. Marcelo abriu os braços como quem diz, viu? Então não é impressão minha. Mas alguém na mesa deu uma risadinha curta. Desta vez, não foi discreta. Você vai melhorar isso ou prefere que eu chame alguém que consiga? Ele perguntou para Renata, com uma voz completamente tranquila, o que tornava tudo ainda pior. Ela respirou fundo. E foi ali que algo nela decidiu não ficar quieto. Com todo o respeito, a voz dela saiu firme, firme o suficiente para algumas cabeças virarem. Fui realocada para o subsolo 2 dias atrás por decisão da supervisão. Não fui eu quem pediu para estar longe do andar. Se tem problema de padrão aqui em cima, é porque eu não estava aqui em cima. O silêncio durou talvez 4 segundos. E por esses 4 segundos, alguma coisa mudou na sala. Algumas pessoas se entreolharam. Um dos executivos na ponta da mesa, um homem mais velho de óculos, parou de olhar para o tablet. A mulher perto da janela descruzou os braços. Marcelo ficou imóvel. Renata sentiu aquele 4 segundos como uma pequena vitória. Então ele sorriu, diferente de antes. Esse era um sorriso com dentes. Olha só. Ele virou para a mesa devagar. A faxineira tem argumento. Falou isso como quem descobre algo curioso num museu. E agora vai me explicar fluxo de realocação de pessoal. Risadas reais desta vez. Mais de uma, espalhadas pela mesa. Moça, ele chegou mais perto. A distância era desconfortável agora. Você foi realocada porque chegou aqui sem saber o que estava fazendo e criou problema logo no primeiro dia. Eu vi. Tá registrado. Quer que eu projete no telão para você também? Uma risada mais alta no fundo da sala. Tem gente aqui com anos de empresa, com pós-graduação, com resultado. E você, com 3 dias de uniforme, vai me dar argumento?
Ele balançou a cabeça com uma expressão de pena que era mais cruel do que qualquer xingamento. Pega o teu carrinho, amor. Vai fazer o que sabe fazer, amor. Aquela palavra caiu no centro da sala como uma pedra. Renata não se mexeu por 2 segundos. A mulher perto da janela desviou o olhar para o chão. O homem de óculos voltou a olhar para o tablet. Ninguém disse nada. Ela pegou o carrinho, deu meia volta. Caminhou até o elevador com passos regulares, sem tropeçar, sem apressar. As portas fecharam, e só então, no espelho do elevador, ela viu o próprio rosto, mandíbula contraída, olhos brilhando mais do que devia. 2 andares abaixo, o elevador parou e entrou um estagiário que olhou para o celular o tempo todo sem notar nada. No subsolo, Renata encostou o carrinho na parede e ficou parada no escuro por um momento. Amor. Tinha gente ali que conhecia ela pelo nome há uma semana. Tinha gente ali que provavelmente nem sabia o nome do próprio faxineiro. E nenhum deles, abriu a boca. Ela enfiou a mão no bolso do avental. O celular estava lá. Bruno ia ligar às 8. Ela olhou para o relógio na parede. Faltavam 6 horas. 6 horas ainda era tempo de sobra para suportar. Mas o que Marcelo Veras tinha feito ali em cima, na frente de 15 pessoas, usando aquela voz mansa de quem está acostumado a não ter resposta, não era só humilhação. Era um erro, porque ele não sabia quem era aquela mulher no uniforme azul, e ia descobrir. Renata chegou em casa às 6h42. Ela sabia o horário, porque olhou para o relógio na parede da cozinha ao entrar, jogou a bolsa no sofá e ficou parada no meio da sala com o uniforme ainda no corpo, sem conseguir dar mais nenhum passo. O apartamento estava no silêncio daqueles que pesam. Nada ligado, nenhuma luz acesa além da que entrava pela janela. Ela ficou ali parada por um tempo que não soube medir direito. Então foi até o banheiro, abriu o chuveiro e sentou no box com a água fria caindo até esquentar. Não foi uma escolha, foi o corpo que decidiu sozinho. Amor. A palavra voltou inteira enquanto a água escorria pelo cabelo. 15 pessoas numa sala. Nenhuma abriu a boca. Nenhuma. Ela se abraçou com os próprios joelhos e ficou quieta por um tempo que não sabia quanto era. Não chorou. Era mais fundo do que choro. Era aquela exaustão que a gente sente quando percebe que fez tudo certo e ainda assim perdeu. E que talvez as regras do jogo nunca foram pensadas para quem é como ela. O pensamento veio devagar, como sempre vinha quando ela estava mais cansada. Talvez não valha a pena. Não como covardia, só como peso. Como o tipo de pensamento que aparece quando a gente chega perto do limite e o limite empurra de volta. Ela fechou o chuveiro. Ficou sentada na borda da banheira, com a toalha nos ombros, olhando para o azulejo branco na frente. Abriu a gaveta da pia para pegar o hidratante e ali, dobrado no fundo embaixo de um caixa de remédio vencido, estava um envelope. Ela tinha esquecido completamente que ele estava ali. Bruno tinha deixado aquele envelope na porta do apartamento dela 3 semanas atrás, antes mesmo de ela entrar no Grupo Veras. Só abre se você estiver pensando em desistir, ele tinha dito. Mas não abre antes. Ela abriu. Dentro tinha uma folha dobrada ao meio. Uma listagem de nomes, 12 nomes no total, com cargo e data do lado. Antigos funcionários do Grupo Veras. Todos demitidos nos últimos 4 anos, todos com processos trabalhistas arquivados sem resolução. E do lado de cada nome, uma anotação curta que Bruno tinha feito à mão. Motivo real, fraude contábil encoberta, testemunha silenciada, relatório adulterado, demissão forçada após recusa de esquema. O último nome da lista estava com um asterisco vermelho. Nilza Aparecida Ferreira, supervisora administrativa, 15 anos de empresa, demitida há 8 meses. Do lado, Bruno tinha escrito: ela sabe de tudo, teve medo, mas ela sabe. Renata ficou olhando para aquele nome por um bom tempo, dobrou a folha de volta, guardou no envelope, levantou, pegou o celular
e mandou uma mensagem para Bruno antes mesmo das 8. Preciso do contato da Nilza. Hoje. A resposta veio em 3 minutos. Um número de celular e uma linha só. Ela mora em Ibirité. Trata ela com cuidado. Renata salvou o número. Ficou olhando para ele por um segundo. Então abriu o aplicativo de voz, respirou fundo e ligou. O telefone chamou 4 vezes. 5. Ela estava quase desistindo quando atendeu uma voz de mulher, cautelosa, meio rouca. Alô? Dona Nilza? Renata falou devagar. Meu nome é Renata. Fui indicada pelo Bruno Carvalho. Eu sei que a senhora passou por muita coisa no Grupo Veras. E eu sei que dá medo. Mas eu tô dentro de lá agora. E acho que juntas a gente consegue o que nenhuma de nós conseguiu sozinha. Silêncio do outro lado. Renata esperou. Como eu sei que posso confiar em você? A voz de Dona Nilza saiu pequenininha, mas firme. Não sabe ainda. Renata respondeu com honestidade. Mas eu também não sei se posso confiar na senhora. Acho que a gente vai ter que apostar uma na outra mesmo. Mais silêncio. Então Dona Nilza falou. Me fala onde você quer se encontrar. Elas se encontraram num sábado de manhã, numa padaria no centro de Ibirité. Renata chegou 10 minutos antes, pediu um café e ficou numa mesa do fundo de costas para a parede, de onde dava para ver a porta de entrada. Dona Nilza entrou exatamente no horário combinado. 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso, blusa florida e uma bolsa preta abraçada ao corpo, como se tivesse documentos valiosos dentro. Ela varreu o salão com o olhar antes de caminhar. Uma mulher acostumada a prestar atenção no ambiente antes de entrar nele. Renata levantou a mão. Nilza veio. Sentou, pediu água e ficou olhando para Renata por um longo segundo antes de falar qualquer coisa. Bruno me disse que você está dentro do Veras como faxineira. Tô. E ele sabe que você está aqui comigo agora? Sabe. Foi ele quem me deu o seu número. Nilza assentiu devagar. Colocou a bolsa no colo, abriu o zíper devagar e tirou de dentro um envelope pardo dobrado no meio. Colocou em cima da mesa, mas não soltou. Fiquei com isso por 8 meses. Ela olhou para o envelope. Minha filha me pediu para jogar fora. Meu marido também. Todo mundo falou que se eu mexesse nesse vespeiro, ia sair machucada de novo. E mesmo assim a senhora guardou. Porque alguém tem que saber o que esse homem faz. A voz de Nilza endureceu, de um jeito que não era raiva, era certeza. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ela soltou o envelope. Renata abriu devagar. Dentro tinham 8 folhas impressas, extratos, transferências entre contas com nomes de empresas que Renata não reconhecia à primeira vista, mas que estavam numeradas em sequência com anotações à caneta nas margens. A letra era de Nilza, miúda, precisa, sistemática. 15 anos de supervisora administrativa deixavam esse tipo de rastro. Essas contas aqui. Nilza apontou para o terceiro extrato sem tocar no papel. São fantasmas. Marcelo usava elas para desviar verba de fornecedores. A empresa pagava valor cheio para o fornecedor no sistema, mas o fornecedor recebia menos. O restante ia para as contas fantasmas e voltava para ele como consultoria fictícia. Renata seguiu as linhas com o dedo. Quanto tempo isso aconteceu? Que eu consegui rastrear. 4 anos. Nilza pausou. Mas eu acredito que é mais. Renata ficou olhando para as folhas por um tempo sem falar. O valor total que ela conseguiu calcular de cabeça, somando os extratos, passou de 3,5 milhões. 3,5 milhões que sumiram de dentro de uma empresa, andar por andar, contrato por contrato, enquanto funcionários eram demitidos com relatórios falsos e processos eram arquivados por falta de prova. Ela respirou fundo. Não era mais medo que sentia, era outra coisa. Aquele tipo de clareza que chega quando a gente finalmente vê o tamanho exato do que estava enfrentando. Por que a senhora não levou isso para a polícia? Nilza sorriu de canto, sem humor nenhum. Levei, na semana seguinte, a minha demissão.
Ela fechou a bolsa devagar. O delegado me ouviu por 20 minutos, anotou tudo em papel, e quando eu voltei 2 dias depois para saber o andamento, o caso estava arquivado por falta de elementos. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. Pausa. 3 semanas depois, eu vi o carro de Marcelo Veras numa foto de evento de gala com o secretário municipal de finanças. Renata fechou o envelope. Ligou para o Bruno naquele mesmo dia, ainda na padaria, com Nilza do lado. Colocou no viva voz. Bruno, tem extrato aqui com movimentação das contas fantasmas. Nilza tem 8 folhas, mas a gente precisa de mais alguma coisa. Extrato sozinho qualquer advogado derruba, dizendo que foi operação legítima. Bruno ficou quieto por 2 segundos. Eu tenho mais. A voz dele saiu diferente, mais séria. Sempre tive. Só estava esperando ter alguém de dentro do prédio para conseguir a última peça. Que peça? Tem um HD externo no cofre do escritório particular de Marcelo. 12º andar, sala 1204. Não é o arquivo que você tentou acessar, é o escritório particular dele, que fica do outro lado do corredor. Nesse HD tem áudio, reuniões gravadas. Ele gravava tudo como seguro pessoal, caso algum sócio tentasse virar contra ele um dia. Bruno pausou. Inclusive tem uma reunião com o contador anterior, que é eu, onde ele me pressiona pessoalmente a aprovar as transferências. Com data, com valor, com o nome das contas. O silêncio entre os 3 durou 3 segundos. Se a gente tiver esse áudio junto com o extrato da Nilza... Acabou. Bruno completou antes de Renata terminar. Não tem defesa. Não tem advogado caro que segure. Renata olhou para Nilza. Nilza olhou de volta. Quando é o evento de gala que ele vai fazer mês que vem? Renata perguntou. Dia 18, no salão do próprio grupo. 300 pessoas, jornalistas, parceiros políticos. É lá, Renata falou com uma calma que surpreendeu até ela mesma. É lá que a gente faz. Eles passaram os 3 dias seguintes construindo o plano peça por peça. Bruno cuidava da parte documental, organizando os extratos de Nilza com uma linha do tempo clara e numerada. Nilza redigiu um depoimento escrito e assinou. Renata mapeou a rotina do 12º andar, os horários de troca de segurança, os pontos cegos das câmeras, o único janela de tempo em que a sala 1204 ficava sem vigilância direta. 15 minutos. Entre 12h20 e 12h35, quando o segurança saía para almoço e o substituto ainda não tinha chegado. 15 minutos era tudo que ela precisava. Eles ensaiaram o confronto 4 vezes, cada um com um papel diferente. Bruno falou o que ia dizer quando apresentasse os documentos. Nilza treinou como ia se posicionar quando fosse chamada a falar. Renata decorou cada linha, cada pausa, cada resposta possível que Marcelo poderia dar. Na quinta-feira, antes do evento, 3 dias antes do dia 18, o celular de Bruno vibrou com uma mensagem de um contato dentro do grupo Veras. Ele ligou para Renata imediatamente. Marcelo mudou a programação do evento. A voz dele estava tensa. Agora ele abre a noite com um discurso de 30 minutos antes do jantar, e a apresentação dos parceiros foi cortada. Renata ficou quieta. O espaço que a gente tinha planejado usar não existe mais no programa. Não vai ter aquele momento de perguntas abertas que era a nossa entrada. Ela ficou andando pela sala do apartamento com o celular no ouvido. Quanto tempo a gente tem para reorganizar? 72 horas. Tá bom? Ela parou no meio da sala. Deixa comigo. Ficou até a 1 da manhã redesenhando a entrada. A nova ideia era mais simples e mais ousada ao mesmo tempo. E dependia de uma coisa, que ela precisava conseguir dentro do prédio antes do dia 18. Ela olhou para o crachá de faxineira em cima da mesa. 3 dias era o suficiente. Tinha que ser. O plano novo dependia de uma coisa simples e complicada ao mesmo tempo. Renata precisava estar dentro do salão do evento, não como faxineira, mas como funcionária de apoio ao serviço de buffet.
uma credencial diferente, um uniforme diferente. Um motivo legítimo para circular pelo salão durante o discurso de Marcelo, sem que ninguém levantasse uma sobrancelha. Bruno conhecia o dono da empresa de buffet contratada para a noite. Não era amigo próximo, mas tinha um contato. Fez a ligação na sexta à tarde e explicou o suficiente para conseguir o que precisavam sem revelar o restante. Às 9 da noite, Renata tinha o nome confirmado na lista de apoio do evento. Uniforme preto, crachá de prestadora, função, recolhimento de taças. Com isso resolvido, o foco virou o HD. Ela tinha mapeado a janela de 15 minutos no 12º andar. Sabia o ponto cego da câmera no corredor lateral. Sabia que a fechadura da sala 1204 era eletrônica, mas o modelo era antigo. Bruno reconheceu pelo número na plaquinha quando Renata mandou a foto, e que um crachá de acesso de nível 4 abria aquela porta sem registrar log no sistema principal, por uma falha que o TI do grupo nunca tinha corrigido. Bruno tinha um crachá de nível 4 guardado desde quando saiu da empresa. Não devolveu na demissão e aparentemente ninguém tinha desativado o acesso daquele crachá específico no sistema. Ou ninguém percebeu, ou ninguém se importou. Na segunda-feira, 2 dias antes do evento, Renata entrou no trabalho como sempre. Carrinho, uniforme azul, rota do subsolo. Às 12h18, quando o segurança do 12º saiu para almoço, ela estava no corredor com o carrinho e o crachá de Bruno no bolso do avental. Caminhou até a sala 1204, encostou o crachá no leitor. O LED ficou vermelho por um segundo que pareceu 1 hora. Então ficou verde. A porta abriu com um clique seco. Ela entrou, fechou por dentro, ligou a lanterna do celular. O escritório particular de Marcelo era menor do que ela imaginava. Mesa de vidro, 2 monitores desligados, uma estante com livros que pareciam nunca ter sido abertos. E no canto esquerdo, numa prateleira baixa embaixo da janela, um cofre de embutir com painel numérico. Bruno tinha dito que a combinação era a data de fundação da empresa. Um hábito que Marcelo tinha com todas as senhas, por preguiça ou excesso de confiança. Ela digitou os 6 números. O cofre abriu. Dentro tinha um HD externo preto, do tamanho de uma carteira. Ela tirou, fotografou a posição exata de tudo dentro do cofre, colocou o HD no bolso, fechou o cofre, ajeitou a prateleira e saiu da sala em 8 minutos. Nunca correu. Naquela noite, Bruno copiou o conteúdo do HD. Eram 43 arquivos de áudio. Ele foi direto para o que importava. Uma gravação de 40 minutos, com data de 2 anos atrás, onde a voz de Marcelo aparecia clara, sem ruído, dando instruções específicas sobre as transferências, citando valores, nomes de contas e o nome de 2 fornecedores. No final da gravação, tinha uma frase que Bruno ouviu 3 vezes seguidas antes de ligar para Renata. Isso aqui enterra ele. A voz de Bruno estava diferente, mais leve. Não tem saída, Renata, não tem. Ela dormiu 3 horas naquela noite. Na tarde do dia 18, quando Renata estava se arrumando para o evento, o celular tocou com um número que ela não reconhecia. Atendeu. Era a filha de Dona Nilza. Minha mãe não vai poder ir. A voz era jovem, mas firme. Ela passou mal hoje de manhã. Pressão alta, tá em casa, mas o médico mandou ela descansar. Renata ficou parada com a blusa na mão. Nilza era a testemunha presencial. Era quem ia confirmar em voz alta, na frente de todo mundo, que os documentos eram reais e que ela os tinha reunido durante anos dentro da própria empresa. Sem ela, os extratos viravam papel. Marcelo ia dizer que eram falsificados, que era perseguição, que Bruno tinha um motivo pessoal por conta da demissão. Ela ligou para o Bruno. Sei, ele já sabia. Nilza me ligou há pouco, mas eu tive uma ideia.
pausa. Vídeo, a gente grava o depoimento dela agora, por chamada de vídeo. Ela fala tudo que ia falar pessoalmente. Eu levo o notebook para o evento e projeto na hora. A voz dela na tela, o rosto dela, o nome dela. É até mais forte do que presença física, porque ninguém vai poder dizer que ela foi pressionada no momento. Renata pensou por 5 segundos. Liga para ela agora. 30 minutos depois, Dona Nilza estava na frente da câmera do celular, sentada na cama com a blusa arrumada e a voz firme, apesar da pressão alta, falando tudo o que sabia, com nome, com data, com detalhe, sem tremer. Às 19h40, Renata e Bruno entraram no salão pelo corredor de serviço. 300 pessoas do lado de dentro, música ambiente, taças de vinho. E no centro do salão, Marcelo Veras de terno cinza, rindo com um grupo de executivos completamente à vontade no meio do seu próprio mundo. Ainda. Às 21h em ponto, Marcelo pegou o microfone. O salão foi fechando o burburinho aos poucos, como uma onda que recua. 300 pessoas viraram na direção do palco ao mesmo tempo. Renata estava no canto direito do salão com uma bandeja de taças vazias, de uniforme preto, invisível como sempre. Bruno estava encostado na coluna perto da entrada lateral, com o notebook na bolsa. Boa noite a todos. A voz de Marcelo chegou limpa pelos caixas de som. Ele tinha um tipo de presença física que comandava o espaço sem esforço. Terno cinza bem cortado, cabelo impecável, aquele sorriso que parecia calculado até no tamanho. 11 anos. É isso que o Grupo Veras completa este ano. 11 anos construindo algo que muitos disseram que não ia durar o primeiro. Aplausos. Ele deixou o silêncio durar 1 segundo a mais do que precisava, só para sentir o peso do salão nas mãos. Não chegamos aqui por sorte. Chegamos aqui por escolhas, por trabalho, por recusar o atalho quando o atalho era fácil. Ele pausou. Olhou para a plateia com uma expressão que misturava humildade e orgulho numa proporção muito ensaiada. Tem gente que tenta destruir o que não consegue construir. Tem gente que inventa narrativa quando não tem argumento. Isso faz parte. Sempre fez. Renata notou que algumas pessoas na plateia balançaram a cabeça concordando. Mas o que 11 anos ensinam é o seguinte: resultado é a única resposta que importa, e os números desse grupo falam mais alto do que qualquer rumor de corredor. Mais aplausos, mais longos dessa vez. Um homem perto de Renata sussurrou para o lado. Esse cara é impressionante. Ela ajeitou a bandeja na mão. Olhou para o Bruno do outro lado do salão. Ele olhou de volta. Quero agradecer cada parceiro, cada investidor, cada colaborador que acreditou nessa visão. Marcelo abriu os braços num gesto amplo. Vocês são a razão pela qual esse grupo continua de pé e continua crescendo. E vou garantir a vocês, o melhor ainda está por vir. O aplauso dessa vez foi o mais longo. Alguém assobiou. 2 pessoas na frente se levantaram. Marcelo sorriu com o microfone baixo, como quem está acima de qualquer necessidade de aprovação, mas a aceita com elegância. Foi exatamente nesse momento que Renata colocou a bandeja em cima da mesa mais próxima e caminhou em direção ao palco. Ela não correu, não apressou o passo. Caminhou como alguém que sabe exatamente o que está fazendo e não tem dúvida nenhuma sobre isso. Um assessor do evento tentou interceptá-la a 3 metros do palco. Só um momento. Ela mostrou um envelope pardo. Tenho um documento que precisa ser apresentado agora. É de interesse público e de todos os parceiros presentes nessa sala. O assessor hesitou. Aquela hesitação de 2 segundos foi o suficiente. Renata subiu os 2 degraus do palco. O microfone ainda estava na mão de Marcelo. Ele virou para ela com uma expressão que começou como surpresa e foi rapidamente se transformando em alguma coisa entre irritação e desprezo. O que você está... Ele reconheceu o rosto. A faxineira novata. Segurança.
Meu nome é Renata Souza. Ela falou alto, sem microfone, e o salão silencioso o suficiente para carregar a voz dela até o fundo. Fui analista sênior da Vectra Consultoria por 4 anos. Nos últimos 15 dias, trabalhei como faxineira dentro do Grupo Veras. E o que encontrei aqui precisa ser visto por cada pessoa nessa sala. Bruno abriu o notebook. Isso é um absurdo. Marcelo cobriu o microfone com a mão e falou baixo para ela com um sorriso que não era sorriso. Você vai ser retirada daqui agora e vai responder por invasão, perturbação e o que mais meu jurídico quiser colocar. Pode colocar. Renata abriu o envelope. Mas primeiro veja isso. Ela virou o envelope na direção da plateia. 8 extratos bancários impressos, transferências numeradas, datas, valores. Essas são movimentações de contas fantasmas registradas em nome de empresas que não existem. Durante 4 anos, o Grupo Veras pagou valor integral a fornecedores no sistema oficial. Mas os fornecedores receberam menos. A diferença foi desviada para essas contas e devolvida ao proprietário do grupo como consultoria fictícia. Ela pausou. Valor total rastreado. R$3.600.000. O salão ficou completamente parado. Isso é falsificação de documento. Marcelo falou alto agora, virado para a plateia, com uma voz firme e indignada. Essa mulher entrou aqui com material fabricado para me difamar publicamente. Isso é crime. Isso vai à justiça hoje. Algumas cabeças na plateia balançaram. Dúvida genuína. Foi então que Bruno pressionou Enter no notebook. A tela de projeção do evento, que antes mostrava o logo do Grupo Veras, mudou. O rosto de Dona Nilza apareceu. Enquadramento simples, luz da janela, voz clara. Meu nome é Nilza Aparecida Ferreira. Fui supervisora administrativa do Grupo Veras por 15 anos e vou contar o que vi. O vídeo de Dona Nilza durou 4 minutos e 11 segundos. Ela falou sem pausar, sem gaguejar, sem desviar o olhar da câmera uma única vez. Citou datas, citou valores, citou o nome de 2 fornecedores específicos que ela mesma tinha processado os pagamentos durante 3 anos, sabendo que os números não fechavam, mas sem ter como provar por quê. E contou o dia em que tentou levantar a questão internamente e foi chamada na sala de Marcelo, que a olhou nos olhos e disse que funcionário que não sabe ser leal não tem lugar na empresa. 15 dias depois ela foi demitida. Quando o vídeo terminou, o salão ficou em silêncio por talvez 5 segundos. 5 segundos é muito tempo quando 300 pessoas estão respirando no mesmo espaço. Uma mulher na terceira fila, de vestido verde, virou para o marido e sussurrou alguma coisa. Ele não respondeu. Ficou olhando para o palco com uma expressão que havia mudado completamente desde o início da noite. Um homem mais velho, perto da janela, que Renata mais tarde soube ser um dos maiores investidores do grupo, colocou a taça de vinho em cima da mesa devagar, com um cuidado exagerado, como quem precisa fazer algum movimento enquanto processa alguma coisa grande demais para processar parado. Isso é mentira! Marcelo avançou 2 passos no palco. A voz estava firme, mas alguma coisa tinha mudado no tom. Tinha um esforço ali que antes não existia. Essa mulher foi demitida por justa causa documentada. Esse contador foi demitido por irregularidades que eu mesmo reportei. Os 2 têm motivo pessoal para me atacar e estão usando vocês como plateia. Então por que a voz é sua? A pergunta veio do meio do salão. Um homem de terno azul, cabelo curto, que Renata não conhecia. Marcelo franziu a testa. O quê? Bruno pressionou play no segundo arquivo. O áudio preencheu o salão pelos caixas de som. A voz de Marcelo saiu clara, sem ruído, inconfundível. Você aprova como consultoria. Coloca o código 447 e encaminha para o Sérgio. Ele sabe o que fazer do outro lado. Não precisa entender, precisa executar. Silêncio. Depois, a voz de Bruno na gravação, mais jovem, visivelmente desconfortável. Marcelo, se isso for auditado,
Não vai ser auditado. Cuida da sua parte. Uma mulher na frente levantou da cadeira devagar, pegou a bolsa e caminhou até a saída sem dizer nada para ninguém. Um dos homens de terno que Renata tinha visto na reunião semanas atrás ficou completamente imóvel, os olhos fixos na tela de projeção ainda parada no rosto de Dona Nilza. 2 assessores de Marcelo, que estavam na lateral do palco, trocaram um olhar e um deles discretamente saiu pela porta de serviço. O homem do terno azul que tinha feito a pergunta estava com o celular na mão agora, fotografando a tela, fotografando os extratos que Renata ainda segurava. Marcelo viu isso, e foi a primeira vez na noite que ele pareceu não saber o que fazer. Ele desceu do palco, não de forma dramática. Foi um movimento calculado, como se estivesse encerrando uma reunião que tinha saído do controle, mas que ainda era administrável. O tipo de saída que diz estou acima disso, sem precisar de palavra nenhuma. Mas o salão não deixou. Marcelo, o investidor mais velho, tinha se levantado, voz grave, sem pressa. Esse áudio precisa de uma explicação. Vai ter explicação. No lugar certo, com advogados presentes, não num circo montado por 2 funcionários ressentidos. Ele caminhou em direção à saída lateral sem parar. O código 447 é o mesmo que aparece nos extratos. Renata falou do palco, alto, sem microfone. Transação por transação, durante 27 meses seguidos. Ele parou. Não imediatamente. Deu mais 2 passos. Depois parou. Virou devagar. Você não sabe no que está se metendo. Sei exatamente. Ela desceu do palco com os extratos na mão e caminhou na direção dele pelo corredor que a plateia abriu naturalmente, sem ninguém precisar pedir. Assim como sei que, além dessas folhas, tem um HD externo que ficava no cofre da sua sala particular, com 43 arquivos de áudio. O que tocamos agora é só um deles. O rosto de Marcelo mudou de um jeito que foi visível até para quem estava no fundo do salão. Não foi raiva, foi reconhecimento. Aquele momento específico em que alguém percebe que a saída que estava calculando não existe mais. Ele olhou para Renata por 3 segundos. Depois virou para a plateia com um sorriso que desta vez não convenceu ninguém. Tudo isso vai ser contestado judicialmente. Toda prova obtida de forma ilegal é inadmissível. Todos aqui sabem disso. O HD estava no seu cofre pessoal. Bruno falou da coluna onde estava, com o notebook fechado debaixo do braço. Você mesmo gravou, você mesmo guardou, obtido por uma funcionária com crachá de acesso ativo no sistema da sua própria empresa. Pausa. O jurídico vai adorar essa linha de defesa. Uma risada saiu de algum canto. Desta vez não era a favor de Marcelo. O homem do terno azul estava falando no celular em voz baixa perto da janela. A palavra que Renata conseguiu captar foi delegacia. O investidor mais velho se virou para o assessor do lado e disse alguma coisa em voz baixa. O assessor acenou e saiu rapidamente. Marcelo ficou parado no meio do corredor do salão, com 300 pessoas ao redor e nenhuma delas do seu lado. Você. Ele apontou o dedo para Renata. A compostura tinha ido. O que sobrou foi algo mais cru, mais real. Você entrou na minha empresa, entrou na minha vida, com um uniforme de faxineira, fingindo ser o que não é. Fui o que precisei ser. A voz dela saiu tranquila. Sem raiva, sem triunfo, só verdade. Assim como fui analista sênior, fui demitida com relatório falso e fui ignorada quando tentei provar. Cada coisa que fiz aqui foi porque o caminho certo estava fechado. Ele não teve resposta. E o silêncio de Marcelo Veras naquele salão disse muito mais do que qualquer discurso que ele tivesse preparado. 40 minutos depois, 2 homens da equipe de compliance do grupo chegaram acompanhados de um advogado, que não era o de Marcelo. Pediram que ele não deixasse o local. Ele tentou sair pela entrada lateral. Um segurança bloqueou com educação, mas bloqueou. Renata estava sentada numa cadeira perto da janela quando isso aconteceu.
Bruno estava do lado. Ela não olhou. Ficou com o rosto virado para o jardim lá fora, as mãos no colo, os ombros afinal soltos. Não havia nada para comemorar. Havia, isso sim, um silêncio diferente do que ela tinha carregado nos últimos 2 anos. Mais leve, do tipo que aparece quando a gente finalmente larga um peso que estava segurando sozinha há tempo demais. Ela respirou fundo uma vez e ficou quieta. O salão foi esvaziando aos poucos. As pessoas saíam em grupos pequenos, falando baixo, com aquela energia específica de quem acabou de testemunhar algo que não esperava e ainda está processando. Alguns pararam para olhar para Renata quando passaram, não com pena, com uma expressão diferente. Mais próxima do respeito, ou talvez da surpresa de quem vê pela primeira vez uma coisa que sabia que existia, mas nunca tinha visto de perto. Ela deixou todo mundo passar. Bruno ficou do lado dela até o salão estar quase vazio. Então colocou a mão no ombro dela por 1 segundo, sem dizer nada. Não precisava. Ele pegou o notebook e foi falar com o advogado que tinha chegado com a equipe de compliance. Renata ficou mais um tempo sentada perto da janela. O jardim lá fora estava iluminado por spots amarelos que refletiam nas pedras molhadas de uma chuva que tinha caído à tarde. Bonito, na verdade. Ela nunca tinha prestado atenção nisso, porque sempre que estava naquele prédio, estava olhando para o chão. Levantou devagar, ajeitou a blusa preta do uniforme de buffet, pegou a bolsa pequena que tinha deixado embaixo da cadeira e caminhou até a saída principal com passos tranquilos, sem pressa e sem olhar para trás. Do lado de fora, o ar da noite era fresco. Ela parou na calçada por um momento, olhou para o céu e respirou de um jeito que parecia que estava respirando fundo pela primeira vez em muito tempo. Pegou o celular, mandou uma mensagem para Dona Nilza. Foi. Tá tudo bem. Obrigada por tudo. A resposta veio em 2 minutos. Um coração vermelho e nada mais. Renata sorriu. Chamou o carro e foi para casa. 3 semanas depois, o nome de Marcelo Veras estava em 3 portais de notícia diferentes. Afastado da presidência do grupo por decisão do Conselho Administrativo enquanto o processo corria. O advogado dele havia pedido acordo extrajudicial logo na primeira semana. Negado. Os fornecedores lesados tinham entrado com ação conjunta. O valor em disputa tinha crescido bastante quando o perito contábil começou a auditar os arquivos completos do HD. Renata leu a primeira matéria no celular enquanto tomava café, passou para a próxima notificação do dia e não voltou mais no assunto. Tinha outras coisas para pensar. Numa tarde de terça-feira, ela entrou num escritório no 10º andar de um prédio diferente, num bairro diferente, de roupa que não era uniforme. Cabelo solto, pasta de couro no braço, o mesmo rosto de sempre, mas com alguma coisa nos olhos que era mais difícil de nomear do que simplesmente confiança. Era a presença de quem passou por fogo e saiu do outro lado sabendo exatamente quem é. A diretora de RH da empresa a recebeu com um aperto de mão firme e foi direta. Vimos o que aconteceu no Grupo Veras. Sua análise foi impecável. A linha do tempo que você montou com os extratos é o tipo de trabalho que a maioria dos auditores profissionais não faria melhor. Ela abriu uma pasta em cima da mesa. Temos uma vaga de analista de compliance e governança. Salário acima do mercado, plano de carreira real, equipe pequena que sabe o que está fazendo. Quero que você considere. Renata olhou para a pasta. 2 anos atrás, ela teria dito sim imediatamente, aliviada, com aquela gratidão misturada com urgência de quem precisa recomeçar logo. Desta vez, ficou quieta por 1 segundo. Olhou para a diretora. Posso ter até sexta para dar uma resposta? A diretora sorriu. Pode. Renata saiu do escritório, desceu pelo elevador, atravessou o saguão e entrou no sol da rua, com a pasta debaixo do braço. Na semana seguinte, ela estava num supermercado quando ouviu uma voz que reconheceu.
Fátima estava na fila do caixa ao lado, com o carrinho cheio, falando alto no celular sem perceber nada ao redor. Ainda a mesma expressão de quem está sempre no direito de fazer o que está fazendo. Uma funcionária jovem, estagiária pelo crachá, passou com um display nas mãos e tropeçou no carrinho de Fátima. Itens caíram no chão. A menina abaixou correndo para pegar, visivelmente constrangida. Fátima olhou de cima com aquela cara. Renata colocou as compras em cima do balcão devagar. Virou na direção da menina e agachou do lado dela para ajudar a recolher os itens do chão. Acontece com todo mundo, ela falou baixo, com um sorriso direto para a menina. Deixa eu ajudar. A menina levantou com o display reorganizado e olhou para Renata com um alívio desproporcional para a situação. O tipo de alívio de quem não estava esperando que ninguém notasse. Fátima ficou olhando por um segundo. Então, voltou para o celular sem dizer nada. Renata colocou o último item no balcão e esperou a vez na fila. Simples assim. Essa história me arrepia, porque ela não é sobre vingança. É sobre uma mulher que foi empurrada para o chão mais de uma vez e que, em vez de deixar o chão virar o lugar dela, usou ele como ponto de partida. Eu vi Renata ser chamada de amor na frente de 15 pessoas e não abaixar a cabeça. Vi ela sozinha num banheiro de subsolo, quase desistindo, e escolher não desistir. Isso me faz acreditar que tem uma força nas pessoas que nenhuma humilhação consegue tirar, por mais que tente. Que a dignidade não é o que os outros te dão, é o que você se recusa a entregar. Se essa história te emocionou, se você sentiu aquela mistura de indignação e orgulho que a Renata provoca, deixa o seu like agora. Esse gesto simples nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar contando histórias assim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde vem cada pessoa que chegou até o final desse vídeo. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.